Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio das sucessivas fases de transição da ideologia abstêmia. Veja só, vamos olhar aqui um pequeno gráfico que tem aqui. É uma forma, esse gráfico é uma forma menor, reduzida, mais simplificada da escada abstêmia, né? Então, olhe só para o gráfico. Nós temos esse usuário, na verdade, ele se divide em duas categorias, né? Que seria o mero usuário e o usuário abusivo. Embora eu entenda que não existe um mero usuário, né? Todo uso sempre é grave. Todo uso de álcool ou drogas sempre é grave. Mas tudo bem. Vamos entender que existem aqui, na categoria de usuários, dois usuários, o mero usuário e o usuário abusivo. Aí nós temos o adicto e depois as sucessivas fases de transição que ocorrem na abstinência, né? Então, olha só, os usuários eles têm um sistema ideológico de uso, um sistema ideológico que permite o uso. O que é esse sistema ideológico? É tudo, é todas as crenças, tudo o que ele pensa, tudo que ele acredita, tudo que existe que dá sustentação a esse uso. Isso tudo forma um sistema. Então, o conceito de que eu posso beber no final de semana, ou de que eu posso beber em alguma festividade, beber um direito meu, isso tudo faz parte do usuário. Não tem certo ou errado, isso faz parte do sistema do usuário, né? O sistema ideológico do usuário. O do adicto é um pouco mais grave, a gente chama de sistema ideológico do adicto, sistema ideológico da adicção. Consequentemente, existem sistemas ideológicos que ocorrem durante a abstinência, certo? Então, por que eu estou falando disso? Para a gente poder entender o que são essas sucessivas fases, né, da transição dessa ideologia. Então, o que vai acontecer é o seguinte: nas fases de abstinência, nessas fases posteriores, nós temos, posteriores à adicção, nós temos uma evolução, se é possível assim falar, né, do sistema ideológico. Então veja só, ocorrem com usuários ou adictos overdose. Aí, olha que interessante, a overdose não necessariamente resulta em morte. Overdose quer dizer que o consumo de drogas ou álcool foi numa dose superior ao que o corpo poderia suportar. Então, muitos mero usuários ou usuários abusivos têm overdose. Basta você imaginar que a pessoa bebeu e acordou no dia seguinte com ressaca. A ressaca é uma manifestação da overdose, de que houve uma dose superior a que o corpo poderia comportar no consumo de álcool, né? Então, a ressaca é uma overdose. Existem também muitos casos de obesidade que são uma overdose do açúcar, uma overdose de glicose, de carboidratos, né? Também pode ser entendido como overdose. Então veja que overdose é um conceito muito amplo. E é muito comum também em festividades a pessoa ser hospitalizada, né, nas festas de faculdade para tomar aquele dito, tomar o soro, né, porque entrou em coma alcoólica. Veja, coma alcoólica é uma overdose também. E não necessariamente se refere só ao dicto, pode ocorrer com um mero usuário ou um usuário abusivo. Qualquer um deles pode passar por essa overdose, né? Então, esses são conceitos relacionados à overdose, são conceitos da adicção que não interessa muito para a epistemologia, tem uma relevância parcial, né? Agora, durante o processo de abstinência, nós vamos ter outras transições. Primeiro, nós vamos ter que anular o sistema ideológico que permitia esse uso, e posteriormente nós vamos ter que superar esse sistema ideológico colocando um novo sistema ideológico que confronta aqueles pensamentos anteriores. Então, em vez de overdose, nós vamos ter overreading e overruling. Esses são conceitos muito utilizados em outras áreas, né, de estudo. Mas o overreading seria anular o conceito anterior, certo? Você vai parar com o conceito anterior
que você tinha, ou seja, uma fase em que você enfrenta as crenças, as ideologias que davam sustentação ao sistema ideológico da adicção. Quando você anula essas crenças, até você conseguir anulá-las, pelo menos na sua grande maioria, você está passando pelo overreading. Esse overreading ele ocorre normalmente durante o período de abstêmio menor, que dura de 2 a 3 anos, né? Existem alguns livros de grupos anônimos que apontam 5 anos, né? Mas eu gosto de pensar numa proporcionalidade, né? A fase de abstêmio menor vai durar de 15% a 20% do período que você teve de drogadição. Aqui é importante um conceito, olha só no gráfico. Todo período em que a pessoa foi usuária, com o período que ela foi adicta, ela usou drogas ou álcool. Então ela foi uma drogadita. Esse é um período de drogadição. Mas dentro de todo esse período de drogadição, houve um pequeno período, às vezes não é tão pequeno, mas houve um período mais acentuado dessa drogadição, em que nós chamamos de adicção. Então veja só, a adicção é um período dentro da drogadição. Drogadição é um período que você usou drogas ou álcool. E a adicção é um período que você usou muito, né? Houve aquela compulsividade, uma obsessão e todos os outros sintomas que envolvem a adicção. Então veja só, durante todo esse período, né, você teve esses sistemas ideológicos, depois, digamos que isso tenha durado 15, 20 anos. Então, a fase de abstêmio menor seria algo em torno de 20%, por exemplo. Então, se durou 20 anos, você teria uma fase de abstêmio menor de 4 anos, certo? Vamos utilizar uma proporcionalidade. Eu gosto da proporcionalidade porque ela é mais subjetiva, depende de cada um esse período. Mas, na dúvida, né, não tem problema, pode usar 2 anos, 3 anos ou 5 anos, tanto faz, depende de cada um. Mas esse é uma fase inicial. Normalmente, nessa fase, overreading, você anula os conceitos que você tinha antes. E agora você começa a ter novos conceitos, uma nova ideologia, um novo sistema. Esse novo sistema, essas novas regras, são umas regras que superam os modelos anteriores. Nós chamamos de overruling e ele dura até o final da abstinência, certo? E acompanha o abstêmio nas suas sucessivas fases abstêmias que vem depois. Então, esse é um conceito muito interessante por diversos motivos. Primeiro, que demonstra que overdose, né, muitas pessoas podem ter, ele é um conceito mais ampliado, né? Depois que nós devemos anular com overeating e superar tudo com overruling, né? Esse aqui é um modelo simplificado da escada abstêmia. Vamos fazer vídeos posteriormente estudando apenas a escada abstêmia, certo? Então é isso aí. E o conceito, tá? Vamos fazer uma distinção já, que é muito importante na epistemologia, que o período de drogadição é o período de usuário com o período de adicto, e o período de adicção é só da adicção. Então é um período normalmente bem menor. Então a pessoa às vezes começa a usar álcool com 15, com 16, com 14 anos de idade, mas ela entra na adicção mesmo com 22, 23 anos. Então, dali em diante é que nós teríamos adicção, mas todo esse período seria da drogadição, tá bom?